Olá, uma boa tarde para todos vocês. Está entrando no ar o Top News, fechamento do mercado a partir de agora, junto comigo, Gabriel Monteiro, está chegando daqui a pouquinho por aqui para fazer esse fechamento de mercado junto comigo. Juntos também vamos trazer as últimas notícias aí do dia, movimentação das bolsas no Brasil e do mundo. Claro que vocês sabem, né? Sempre com especialistas de mercado aqui com a gente para poder fazer uma análise de tudo que está acontecendo por aí. E antes disso, eu quero já deixar uma ótima tarde para cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando desde o início da nossa programação. Para todos que já se inscreveram no nosso canal, que já deixaram like aqui também na nossa programação. Muito obrigada, essa audiência é de fundamental importância para nós aqui. É com vocês aí que a gente, inclusive, conta, com o apoio de vocês que a gente conta para que a gente consiga atingir a nossa meta de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos. Então já se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação para que a gente consiga bater essa nossa meta aí. A gente está trabalhando nisso e a gente conta aqui com a sua ajuda. Então, boa tarde para todo mundo aí que está nos acompanhando. Você tem muita gente que deixa a BMC News aí na segunda tela, vai só ouvindo as notícias, só ouvindo a nossa voz, mas estão aqui presentes e também sempre estão interagindo aqui no nosso chat. Eu estou de olho, hein, gente? Mandem sempre suas dúvidas, interajam, isso também é muito importante. Vamos lá começar o nosso giro de mercado trazendo o nosso Profit da Nelogica aqui para a gente ver esse Bovespa que entrou. Começamos o dia em queda, entramos no período da tarde numa queda no Ibov. Nesse finalzinho do dia, a gente perde os 109 mil pontos, estamos nos 108.849 pontos, a queda é de 1,86% agora. A gente tem, claro, na liderança das perdas a Mer3, quem vem acompanhando a nossa programação desde mais cedo, viu que eu trouxe aqui, né, toda essa movimentação de entrar e sair de leilão, né, de Americanas desde o período da manhã, segue nessa movimentação o papel de Americanas, que tem aí notícia, aliás, novas notícias agora aqui à tarde, a gente vai informar vocês daqui a pouquinho sobre, mas a Mer3 está agora com papel a R$ 1,87. Em relação ao dólar futuro, a gente tem uma alta de mais de 1%, moeda americana aqui aos 5,16 por enquanto, tá? Na ponta positiva, a gente tem Magazine Luiza e Via, que estão aí nessa liderança das altas desde o período da manhã, desde os primeiros momentos da manhã. Magazine Luiza e Via, mesmo, né, com essa tendência de alta da curva de juros, no setor de consumo que acaba sendo impactado e aí sendo um pouco mais penalizado em relação, né, à atuação dos papéis quando os juros estão maiores, em relação, enfim, setor imobiliário, setor de varejo, enfim, todo esse setor de consumo acaba sendo bastante impactado, mas Via e Magazine Luiza seguem nessa contramão. Assim como a gente também estava vendo no setor de varejo, os papéis de C&A, gente, que depois de uma repercussão aí, de uma possível negociação de fusão da Renner comprar, aliás, a C&A, a gente está vendo o papel dar uma disparada, sobe agora 13%, mas chegou a subir mais de 20% já. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas ainda falando sobre as bolsas, para me atualizar, para me ajudar a atualizar aqui esse mercado para vocês, ele, seu Gabriel Monteiro. Não temos bolsas americanas, mas tivemos europeias, né, o Gabriel? Exatamente, dona Débora Oliveira. Uma ótima tarde para ti, para todos os ouvintes lá do mercado norte-americano. Tenho certeza que tem bastante gente lá nos Estados Unidos que acompanha a nossa programação. Não sei se estão curtindo esse feriado. Por aqui não temos bolsas norte-americanas, então todas em patamar de estabilidade desde o último pregão, claro, que foi na sexta-feira. Mas já para a Europa nós tivemos um dia pouco agitado, um pouquinho aqui agitado para os principais índices. Nós temos aqui DAX fechando em 0,31% de forma positiva, FTSE no Reino Unido 0,20%, em praticamente aqui estabilidade. Nós temos também CAC na França 0,28% e o índice Eurostock 0,15% positivo. Para o mercado europeu, nós temos uma série de acontecimentos. Claro, a temporada de balanços, a temporada de divulgação dos resultados operacionais das companhias, das principais companhias europeias, pode estar puxando um pouquinho para cima, mas como a gente está em certo patamar de estabilidade, que eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo que nos acompanha, claro, o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico lá de Davos, que contará com o discurso da presidente do Banco Central Europeu. Então, todo o mercado de olho no que Christine Lagarde vai falar nessa reunião das principais autoridades econômicas mundiais. Nós temos o fórum começando hoje, vai se alongar ao longo aí da semana, vai acontecer ao longo da semana. Temos inclusive um discurso programado do ministro da Economia, Fernando Haddad. Então temos todo esse cenário montado que pode afetar a economia europeia nos próximos dias, pode movimentar ali com um pouco mais de intensidade os principais
principais índices, mas começando a semana em estabilidade para os mercados europeus. Já lá na China, já lá na Ásia como um todo, nós temos Xangai crescendo bastante, ganhando bastante valor nesta tarde, 1% de alta para a Bolsa de Xangai, acompanhada de Hang Seng com 0,04%, ou seja, estabilidade, a única bolsa na Ásia que está despontando positivamente no pregão de hoje, no pregão desta madrugada, é a Bolsa de Xangai, Hang Seng em estabilidade. Nós temos também Kospi lá na Coreia, 0,5% de alta, também em patamar de estabilidade. Aí nós temos, claro, a Bolsa no Japão, o Nikkei, o principal índice japonês, perdendo 1,14%. Chamou a atenção de todos que nos assistem e gostam de acompanhar o cenário internacional, os mercados internacionais. Teremos decisão de política monetária do Bank of Japan, do Banco do Japão, o Banco Central japonês, nesta quarta-feira à meia-noite. Então, essa decisão é muito importante. Desde a semana passada, temos uma série de boatos de que o Banco Central japonês possa fazer uma mudança histórica na sua política monetária, inclusive os tesouros de 10 anos, os DIs de 10 anos lá no Japão estão explodindo, estão estourando o teto ali delimitado pelo Banco Central. E aí, então, na quarta-feira teremos essa notícia, essa decisão de política monetária que deve afetar os mercados asiáticos, mais especificamente o mercado japonês, que já vem perdendo valor desde a semana passada, quando esses rumores começaram a surgir. Para as principais commodities, nós temos hoje petróleo Brent fechando 1,28%, ainda em negociação, mais 1,28% de queda aos 84 dólares e 19 centavos de dólar o barril. E o petróleo WTI também 1,21% de queda, 79 dólares e 14 centavos de dólar. Patamar até de estabilidade em relação à semana passada. Acima dos 80 dólares, patamar confortável para as indústrias petroleiras, para as companhias que usam ali a commodity energética como a sua principal fonte de receita. Então, queda de 1,28 realmente, mas na semana passada havíamos tido um aumento. Então, 84 dólares é um preço confortável, um patamar confortável para todas as companhias desse segmento. Pode ser um indicativo de menos rendimentos, de menos dividendos neste ano, mas ainda é um patamar confortável para essas companhias, Débora. É isso mesmo, senhor Gabriel Monteiro. Deixa eu dar aqui, antes de entrar com o nosso giro de notícias, deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal que está deixando um oi aqui para a gente, tá? Inclusive o Fábio Bortolozzi, que está aqui também dando um oi, o Ed dos Santos, o Regis Andrade, que está aqui. Regis Andrade dizendo que é até a primeira tela, né? Nem segunda não, hein? O Fabiano também por aqui. Inclusive, Débora, vai visitar a BMC, Regis? Estou escutando essa história no chat. Viu? Vai vir aqui nos visitar? Espero que sim. Olha aí que legal. Eu aguardo mesmo. Ele vai vir aqui. Vou chegar nessa parte. Ainda nem cheguei nessa parte aqui no chat. O Regis dizendo, é do Nordeste, está pedindo um abraço. Ah, minha terra querida, Nordeste, seu lindo, seu Nordeste lindo. Que saudade desse Nordeste. É uma terra maravilhosa. Quem conhece, volta. Não tem jeito, né, Regis? Você mora onde por aí? Eu sou de João Pessoa. Morei muitos anos em Natal, estou aqui em São Paulo há mais de 8 anos, mas o Nordeste é sempre aqui, ó, no coração. Mano, por aqui também tem o pessoal Peter Santana, que sempre está aqui com a gente também todos os dias. Ótima tarde para você, Peter, boa tarde para ti. Regis, você vem quando por aqui, hein? Quero só ver. Ele está dizendo que vem sim, olha só. Que legal, vou ficar feliz aí. Ficaremos felizes com sua visita por aqui, viu, Regis? Não tenha dúvidas disso. Bom, boa tarde, o Zequel Dutra também está por aqui. O Regis está perguntando se a Paula vai... Claro que a Paula vai te deixar entrar aqui. Que é isso, garoto? Que é isso? Claro que sim, todos são muito bem-vindos aqui, sempre. Então, muito obrigada pela audiência. Tanto aqui no chat, vocês são bem-vindos, como aqui pessoalmente, se vierem até a São Paulo, né, quiserem visitar os estúdios da BMC News, é só entrar em contato aqui com a nossa produção para organizar isso direitinho. Então... vocês todos serão muito bem-vindos. Hamilton, você está por aqui também. Regis, Fortaleza. Ô, Ceará, hein? Arthur Guimarães de João Pessoa. Olha aí o povo aparecendo lá do Nordeste. Está pensando o quê, seu Gabriel Monteiro? O Nordeste é forte. Direto de Cabedelo, Thiago Souza. Ih, caramba, olha só. João Pessoa em peso aqui, eu não sabia disso. Ai, que já... dá até saudadinha. Mas vamos lá. Vamos para o nosso giro de notícias. Daqui a pouco eu mando mais beijo, abraço aí para todos vocês. Claro que a audiência de vocês sempre é o nosso grande prêmio que a gente tem aqui todos os dias, a nossa audiência mais do que qualificada. Muito obrigada, gente. Vamos lá então, vamos para o nosso giro de notícias, né? Falando então, inclusive, a gente começa o nosso giro de notícias falando dessa edição sobre um processo que foi protocolado
pelo Instituto Brasileiro de Cidadania na 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro contra as Americanas, pedindo indenização por danos materiais e morais individuais de consumidores, investidores e acionistas. De acordo com o jornal o Globo, na ação, o Instituto argumenta que milhares de acionistas minoritários retiraram valores de sua poupança, fruto de muito trabalho e suor, confiando na robustez e alto índice de governança corporativa da Ré e ainda nas suas boas perspectivas de crescimento futuro dos seus balanços divulgados. Segundo a ação, a Americanas ofendeu o direito do aplicador de boa-fé, o qual estava ciente do risco negocial, mas não cogitava fraude dolosa de manipulação de informações. A Associação Brasileira de Investidores, a Abradim, que já fez uma denúncia à CVM e ao Ministério Público em prol dos acionistas minoritários, agora também prepara uma ação judicial contra a empresa. Para Aurélio Valporto, que é presidente da Abradim, os investidores foram enganados, Gabriel. E há pouco, Débora Oliveira, a Americanas divulgou um fato relevante informando que contratou a Rothschild & Co. para atuar na renegociação das suas dívidas. Após a divulgação do fato relevante, a B3 suspendeu a negociação de ações da varejista que eram cotadas a R$ 1,84 no momento da suspensão dos negócios, o equivalente a uma queda de 41,59%. Inclusive, trazendo agora a atualização, a Americanas saiu do leilão e agora cotada aqui trazendo aqui exatamente R$ 1,92, queda de 39,05% para o ativo de Americanas. Então tivemos esse leilão logo em seguida da divulgação do fato relevante. Isso mesmo, tá até aqui do meu lado, ó. Fácil de qualquer um ver de longe essa Americanas hoje em queda. Bom, ainda falando sobre a varejista, os cálculos feitos pela XP indicam que a Americanas S.A. deve precisar de até 21 bilhões de reais em capital para atender aos seus credores, depois de admitir essa inconstância contábil de 20 bilhões em seus resultados. Analistas da XP levaram em conta diferentes cenários de endividamento e margem operacional da varejista ou margem EBITDA para chegar a essa conclusão. A estimativa exata deve ser possível quando houver maior visibilidade da situação financeira da companhia nos próximos balanços, foi o que disse a corretora. A XP também traçou um cenário sobre um eventual processo de recuperação judicial da Americanas, apesar da companhia ter afirmado que seu pedido de tutela de urgência, concedido na última sexta-feira, não implique em um pedido de recuperação. Nesse caso, a ação da empresa teria de sair do Ibovespa, já que a metodologia adotada pela B3 não permite que ações em recuperação judicial façam parte do índice. E o Citi avalia que o Santander, o BTG e o Bradesco são os mais impactados no níveis de lucro líquido e patrimônio com o caso de Americanas S.A., que, na visão da casa, continua sendo um caso isolado do que uma tendência entre as empresas, que faz com que o impacto seja limitado no setor bancário. O impacto no lucro líquido para o nível de provisionamento é de 4% a 6,7% para o Santander, de 3,3% a 5,6% para o BTG e de 2,9% a 4,9% para o Bradesco. Já o impacto no patrimônio é de 0,7% a 1,1% para o Santander, de 0,6% a 1,1% para o BTG e 0,4% a 0,7% para Bradesco. Para os analistas do Citi, um acordo com os credores no prazo de 30 dias tem mais chance de ocorrer do que a declaração de falência da Americanas, apesar de gerar uma relação tensa com estes bancos. Bom, e a Movida, mudando um pouquinho de assunto, a Movida informou hoje que o seu conselho de administração elegeu Gustavo Henrique Paganoto Muscatelli para os cargos de diretor administrativo e financeiro e diretor de relações com investidores. A eleição deve ser efetivada em 16 de fevereiro de 2023, quando ele assumirá os cargos. Edmar Prado Lopes Neto se manterá em pleno exercício dos seus cargos atuais na diretoria da companhia pelos próximos 30 dias, período em que estará encarregado do processo de transição para o novo CFO e DRI. Após o seu efetivo desligamento da Movida, Edmar permanecerá no grupo e irá assumir novas atribuições na Simpar. Débora Oliveira, e essa dança das cadeiras na holding, na Simpar, também afetou a Vamos, que anunciou
um novo nome para assumir os cargos de diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Adriano Ortega Carvalho deve assumir as suas novas funções no próximo dia 16 de fevereiro, mesma data da Vamos, da Movida no caso. Gustavo Henrique Moscatelli, atual CFO e DRI da companhia pelos próximos 30 dias, será encarregado do processo de transição da gestão, ou seja, Moscatelli ele sairá do cargo de CFO e DRI da Vamos e assumirá esse cargo na Movida. Para assumir o cargo na Vamos, terá um novo nome que foi anunciado hoje pelo Conselho de Administração da companhia. Uma verdadeira dança das cadeiras mesmo, né, Gabriel? E a Vale divulgou que a data provável para a Assembleia Geral Ordinária é dia 28 de abril. A pauta ainda não foi divulgada, mas no comunicado enviado no dia 13, fica claro que a expectativa é pela escolha, a pauta será pela escolha do Conselho de Administração. O mandato é de 2 anos, né? E a última eleição aconteceu em 2021, só para lembrar quem está aí nos assistindo. A Assembleia acontece num momento em que a administração da Vale vive um clima de renovação. No fim do ano passado, a companhia anunciou a reorganização do Comitê Executivo, refletindo o foco em descarbonização e inovação. Foram criadas novas posições, como a Vice-Presidência Executiva de Soluções de Minério de Ferro, a Vice-Presidência Executiva de Projetos e Vice-Presidência Executiva Técnica, além de outros ajustes. E a CIA dispara no pregão dessa segunda-feira após jornalista noticiar uma possível negociação com Lojas Renner. Veja agora esse e outros destaques na nossa reportagem. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as conversas sobre a compra da C&A pelas Lojas Renner ainda são preliminares, mas já foi o suficiente para as ações da C&A se manterem na liderança das altas do setor. O volume de negociação das ações da C&A ficou em 15 milhões de reais. Na primeira meia hora da sessão, já superou o pregão inteiro da última sexta-feira. Lembrando que no fim de dezembro, o valor havia sido noticiado que os holandeses controladores da C&A estão sondando o mercado para potenciais interessados em comprar a operação brasileira. Nos últimos 12 meses, as ações da C&A acumulam queda de cerca de 47%. O papel está longe da máxima histórica, de R$ 19,11, alcançada em dezembro de 2019, logo depois de estrear na B3. E o Citi elevou o preço-alvo para os ADRs da Vale de 16 para 20 dólares, mantendo recomendação de compra. Os analistas do banco elevaram as estimativas da mineradora, especialmente do EBITDA, por causa dos maiores preços do minério de ferro. Já a Rumo transportou mais de 5 bilhões de toneladas por quilômetro útil em dezembro, quantidade 10% menor em relação ao mês de novembro. Já no acumulado do ano, a operadora transportou cerca de 75 bilhões de toneladas, o que significa crescimento anual de 17%. No quarto trimestre, o volume foi de 17,9 bilhões de toneladas. E a popularização da energia solar no Brasil atraiu a atenção de grandes operadoras de telecom que agora se preparam para ofertar o serviço por assinatura a parte de seus clientes, né? Concorrendo inclusive com as companhias elétricas. Segundo a Reuters, a Claro e a Oi foram as primeiras a tatear o mercado, a sondar o mercado com iniciativas para oferecer essa energia solar por assinatura a pessoas físicas. Um serviço contratado online de forma simples e dispensando instalações, que se traduz a uma redução na conta de luz mensal. A assinatura solar oferecida pelas operadoras não envolve instalação de painéis solares ou adaptações no próprio local de consumo de energia. As operadoras enxergam a energia solar, que cresce a taxas de 2 dígitos no Brasil, como um serviço atrativo e que pode agregar em seus negócios, compondo uma oferta mais completa de produtos a seus clientes. Desde julho do ano passado, a Claro oferece o serviço em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A Oi ingressou nesse mercado em Minas Gerais e já projeta uma expansão. A TIM se prepara para poder estrear nesse ano. E a Telefônica Brasil, junto com a Algar Telecom, também estão estudando como se posicionar, tendo, por enquanto, lançado soluções de energia solar voltadas a clientes corporativos. E você que está nos assistindo neste momento, antes de nós chamarmos nosso primeiro convidado, gostaria de saber se já está inscrito no canal da BNC News. Então, para você que está no nosso canal do YouTube, arrasta um pouquinho a tela para baixo, tem um botão de se inscrever. A gente sabe pelas métricas do YouTube, ele delata todos que nos acompanham aqui diariamente, que boa parte de vocês não está inscrita
no nosso canal do YouTube. Então, vai lá, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque aí todo o conteúdo produzido por nós aqui da BMC News com muito carinho e muita dedicação vai ser anunciado a ti. Você vai receber um alerta, vai receber um comunicado de que tem conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, a Renata está fazendo um trabalho incrível gerindo esse nosso YouTube, fazendo todas as produções, conteúdos incríveis, inclusive tem coisa que foi lançada hoje a parte da nossa programação ao vivo. Então, para você que acompanha aqui a programação ao vivo todos os dias, no nosso canal no YouTube tem conteúdo que não sai aqui, tem conteúdo exclusivo ali, soltado e publicado exclusivamente no nosso canal do YouTube. Então, faz muito bem se inscrever no nosso canal e acompanhar tudo que nós publicamos. Também temos nosso canal do Telegram, temos nosso portal de notícias. Então, de todos os lados tem a BMC News entregando informação que gera valor para todos os nossos telespectadores e para todas as pessoas que acompanham a nossa programação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente traz, claro, a primeira entrevista de hoje para falar de alguns assuntos que estão bem quentes, que estão gerando bastante discussão, mas só depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, agora a gente vai bater um papo com ele, Mário Goulart, analista CNPIP, criador do canal O Analista, já está aqui com a gente. Mário, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, sempre muito bom ter você aqui para bater um papo, entender um pouco mais sobre mercado, falar um pouco mais sobre essa Americanas que tem sido assunto nos últimos dias. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo em ordem? Sempre bem, né, Mário? Falar que tá ruim, piora. Bom, falar a gente que tá ruim, pior. Nossa, a gente tá com um diazinho aí particularmente complicado, né? A gente vem... Engraçado, parecia que na semana passada as coisas tinham mais ou menos se arrumado. Você teve aquele começo desastroso do governo do Luiz Inácio. E aí as coisas deram uma acalmada, desmentiram várias... Tinha aquele lance de... o João Paulo Prats falou que ia interferir na política de preço da Petrobras, o outro lá disse que ia cancelar a reforma da Previdência, ele ia provar que a Previdência brasileira era superavitária. Tinha um monte de fatos interessantes ali que causaram um estresse enorme nos primeiros pregões da primeira semana do ano. E depois, com os desmentidos, não, tudo bem, a coisa estava contemporizando. Você vê que a gente teve, acho que, 4 altas seguidas na Bolsa. Aí veio a bomba Americanas, né? Quando parecia que estava tudo mais ou menos se encaminhando, eu lembro que na quinta-feira o mercado aceitou bem a conversa do Haddad anunciando suas medidas, meio confusas, tá? É meio difícil achar que ele vai fazer superávit só renegociando dívida tributária no CARF e tal. Mas as coisas
pareciam mais ou menos em ordem. De repente, fim de pregão, sai aquela bomba. Não, Americanas com uma dívida, né, um fator ali que não estava bem explicado contabilmente, de 20 bilhões de reais, mais que o valor patrimonial da empresa. Isso aí virou uma bomba, apesar das Americanas, no dia seguinte, quando abriu, ela representa, acho que 0,37% do índice Bovespa. Ela começou a trazer uma crise completa. Por quê? Porque ela trouxe crise para os bancos. Então você tem aí mesmo o Itaú está caindo hoje quase 2%, muito em função disso aí. Ele não é o banco mais exposto. Você tem o Bradesco, que está caindo agora, deixa eu dar até uma olhada, a última vez que eu vi estava caindo 3,5%. 3,47%. Por conta de isso vai afetando, isso vai criar inadimplência, isso vai para a carteira de inadimplência dos bancos, e isso é ruim para os números dos bancos. Então você tem esse aspecto aí. Você tem também, e eu acho que isso é muito sério, o 3G, o trio Maravilha lá, o Lehman, o Sucupira e o Marcel Telles, eles já tinham alguns arranhões aí na imagem por causa primeiro por causa do que aconteceu na ALL, na América Latina Logística, que quando a Cosan assumiu a ferrovia, ela precisou republicar os balanços dos anos anteriores, porque tinha várias inconsistências. E depois, lá nos Estados Unidos, executivos que com muitos anos de casa, né, acho que era o Bernardo Rizzi e mais um outro, fizeram uma lambança contábil que derrubou o preço da ação da Kraft Heinz em 40%, quase, se não me engano, acho que foi algo em torno de 40%. Isso aí aconteceu em 2019, antes da pandemia, parece que faz muitos anos, parece que faz décadas, né? Mas isso aconteceu há 3 anos e parece que o 3G foi, de certa forma, perdoado. Hoje você começa a ler as reportagens, você começa a ver o pessoal discutindo assim, qual que é a próxima, né? É aquela coisa, fez uma, fez duas, fez 3, já está podendo pedir música no Fantástico e vamos ver qual é a próxima. Então, eu acho que isso sai bem arranhado. Muita gente falando, muita gente que perdeu dinheiro com isso, falando que bolsa é cassino mesmo, que negócio de mercado de capitais no Brasil não é sério. Então, tem eu acho que uma série de implicações aí muito complicadas. Inclusive, puxando esse gancho que você acabou de dar aí pra gente, para aproveitar e fazer uma pergunta. Sei que acompanha bastante as ações de B3, B3SA3, a companhia que praticamente domina o mercado de capitais aqui no Brasil, especificamente o mercado de companhias abertas. Como que isso pode afetar? Isso está esbarrando primeiro aqui nos bancos, que são os credores, os 3 principais credores, Santander, Bradesco e BTG Pactual. Isso aqui já foi dito, já está passado no mercado. Mas como que pode respingar também na B3? B3 que tem essa grande tese de crescimento, de aumento de número de investidores em renda variável. E agora também tem essa crise de identidade. Olha, renda variável no Brasil é isso? É assim que o órgão regulador se comporta em uma grande crise como é a de Americanas? É assim que, por exemplo, a B3 trata o ativo? B3 não tem tanta culpa nisso, mas a identidade, a crise de confiança que pode respingar em B3, pode prejudicar as operações da companhia? De uma certa forma, sim, porque você vai ter uma fuga de dos pequenos, o pequeno investidor, ele vai olhar com menos cuidado. A B3 já apanhou, na minha opinião, ela já apanhou o que ela tinha que apanhar por uma série de outras razões que vem fazendo a ação dela cair nos últimos 2 anos. Eu vou até pegar um gráfico aqui para a gente dar uma olhadinha, eu vou compartilhar com vocês. Mas olha só, ela vem apanhando aqui desde de meados aí de 2021. Deixa eu só um minutinho que eu vou jogar minha telinha aqui com o gráfico. Pronto. Tá visível? Sim. Tá visível o gráfico? Sim.
Sim, sim, sim. Então, ela vem aqui, se a gente olhar aqui, peraí, desculpa, eu fiz uma barbeiragem aqui. Agora ficou. Agora sim, agora foi. Ela vem caindo ali, ela teve um processo de desmembramento, né? Ela foi desmembrada na proporção de 3:1, mas ela vem aqui desde 2021, ela vem caindo, ela estava passando aqui por um período, isso é um gráfico semanal, ela teve alguns ensaios de recuperação, depois ela caiu bem, veio aqui para a faixa dos R$10, ela chegou a subir para 15. Aí, depois da eleição, ela deu uma pancada aqui para baixo e ela está ensaiando aqui alguma recuperação. Só que isso aí vai machucando um pouco a imagem do mercado de capitais. Ela teve outros problemas, eu lembro que ela começou a cair por conta de uma reunião que eles tiveram no conselho da empresa, né, no board, onde eles decidiram colocar uma perda por conta de uma multa assumida ainda da BMF, de um negócio da desvalorização do real em 1999, um caso antiquíssimo. Eles resolveram colocar aquela perda como a possibilidade remota para provável, assim. Então, isso aí esse foi o primeiro problema que a B3 teve nesse período. Mas ela vem sofrendo aí, se bem que eu acho que ela atingiu uma certa estabilidade e vai depender um pouco de como o mercado de capitais vai se comportar. Mas, sem dúvida, tem um impacto. Hoje a ação está caindo 2%, na sexta-feira ela caiu também, não caiu muito forte, mas é um papel que sofreu um pouquinho por conta dessa situação, tá? Eu não acho que ela seja assim, realmente tão afetada quanto os bancos. Os bancos, eles realmente, isso se traduz em inadimplência na veia, né? Uhum. Agora, falando em inadimplência e trazendo aqui um pouco para o que saiu faz pouco essa notícia de que já está tendo aí uma ação, inclusive, né, de acionistas minoritários contra Americanas. Por outro lado, também uma das últimas notícias é sobre esse caso que vai ser revisto do BTG. A juíza vai reanalisar essa ação de BTG, de novo, justamente implicando aí nessa situação de Americanas. Com esses últimos fatos, né, como que você analisa essa situação? Porque a companhia, mesmo os três big acionistas ali, já disseram quanto com dinheiro, com cash, para poder realmente tentar viabilizar a operação. Os bancos acham isso pouco, os acionistas minoritários agora acionando a justiça também porque se sentem, óbvio, claro, prejudicados moralmente, fisicamente, de todas as formas, né? No desenrolar dessa história, como que fica a tua análise em cima dessas últimas notícias? Só completando aqui, Débora, é cerca de 6 bilhões que eles querem aportar na companhia e os credores acham pouco, eles querem 10 bilhões no mínimo a serem aportados. Né? Foi 15? Então, é um valor muito acima do que está sendo estimado ali pelos acionistas. Então, é difícil chegar num acordo nessas proporções. E é complicado porque isso aí, o que acontece? Tudo bem, o Trio Maravilha lá vem e aporta, dilui todo mundo em uma base bem ruim, né? Com alguma ação que perdeu aí, olha só, a ação perdeu de 2021 para cá. Até olhar o gráfico aqui das Americanas, mas é um número bem feio também, né? Não foi só agora o problema ele vem, a ação estava valendo R$125 e hoje ela está valendo R$1,93, então ela foi, teve o seu investimento pulverizado. E ele se acontece agora um aporte, ele é diluído numa proporção muito ruim. Então, é lesivo, né? Eu não sei como é que vai ser equacionada essa questão. O único jeito de salvar as Americanas é injetando dinheiro. Mas você vai ter essa questão da diluição, do minoritário tentando ser ressarcido de alguma forma. Eu não sei como é que... Isso, sem dúvida, irá para a justiça. Já tivemos hoje aí acho que foi numa vara do Rio de Janeiro,
um cara entrando com um pedido de proteção dos minoritários, né? Eu vi essa notícia agora há pouco, diz que alguém entrou aí com um pedido. Nossa, e vai ser, isso vai ser levado aí de alguma forma, eu não sei se dada a visibilidade do caso, você corre o risco de ter um juiz querendo também fazer o exemplo ali. Como a SEC, a Securities Exchange Commission nos Estados Unidos, muitas vezes ela se posiciona ao lado do minoritário para evitar que ele seja lesado, né? Então, vamos ter aí uma série de capítulos interessantes dessa história. Você vê que é engraçado, né? Porque agora entra a fase do bar tá boa. Na sexta-feira, a ação, depois de ter caído um monte, caiu acho que 75%, 78%, ela abriu na sexta-feira, subindo 50%, depois ela recuou 20%, foi um negócio assim bem intenso, porque o pessoal começa a operar notícia, o pessoal, não, vou comprar agora, porque se sair uma notícia positiva, subiu 20%, 30%, aí o cara sai, aí não acontece, subiu 50%, mas aí declarou RJ depois de fechado o pregão e hoje abriu caindo 40%. Então agora é aquela confusão. Se você está nas Americanas, fique. Né? No limite, você vai a zero. Eu acho que a tragédia já está dada. Uhum. Agora, tem gente que gosta de entrar em empresa estressada. Eu acho que não deve. Mário, inclusive, eu tenho visto desde a semana passada, até vez por outra surgir essa pergunta, até muitas vezes afirmação no nosso chat, da Americana ser a nova Oi. Você concorda com isso? De certa forma, sim. Bom, a Oi está saindo da recuperação judicial, né? Mas ela teve um período bastante complicado. E acontece esses altos e baixos aí, essas grandes, desde que ela entrou, ela ficou acho que 6 anos em recuperação judicial, desde que ela entrou, as coisas já não iam bem, e desde que ela entrou, você via de vez em quando sair uma notícia positiva, não, a Oi está alienando um determinado ativo para não sei quem, a ação subia 30%, aí vinha uma história, não, porque ela está vencendo uma dívida tal, caía 10%, fica essa situação completamente caótica. Empresas tem muita gente que diz que consegue, que é bom, que é legal, que é bom para ganhar dinheiro com ações distressed, né, que eles chamam. Eu tenho assim muita ressalva, porque começam a acontecer uma série de coisas muito fora do controle. A gente já viu isso na Oi, a gente já viu na OGX. O pessoal mais antiguinho vai lembrar disso acontecendo na Varig. Você tinha flutuações gigantescas, às vezes tinha semana, subia 150%, mas a ação já tinha virado praticamente pó e saiu uma notícia positiva. Não, puxa, o tribunal não sei o quê, vai aceitar a renegociação e vai entrar não sei quem, aportando o Tanuri, não sei quem. Saiu um monte de notícia do tipo e a ação flutuava, né? Bom para quem consegue fazer dinheiro com isso. Eu acho extremamente arriscado, eu acho que aí vira cassinão mesmo, você começa a apostar em situações fora de controle. Não, perfeito, e só lembrando aqui, eu estava tendo uma conversa com o nosso diretor comercial aqui da BMC News e falávamos sobre a relação da Oi com a Americanas neste momento. Lembrando, a Oi, quando entrou em recuperação judicial, estava próximo ali dos 60 bilhões de dívida, era até mais do que esses 40 bilhões que nós estamos noticiando para Americanas. No entanto, a Oi tinha uma série de ativos a serem alienados, a serem vendidos, a serem passados adiante para amortizar saída, né, assim. Tinha uma saída e outra. Os 60 bilhões estavam no balanço, não é como se do nada descobrissem os 60 bilhões de rombo. Sim. Agora, na Americanas, de um dia para o outro, nós temos 40 bilhões que ninguém sabe de onde saiu. Claro, nós sabemos agora de onde saiu conforme vão sendo divulgadas as informações. Mas 40 bilhões que, teoricamente, não estavam nas contas dos analistas e a Americanas não tem tantos ativos para alienar ou para vender ou para fazer uma venda. Ou seja, vai vender loja, vai vender parte do seu e-commerce, vai vender a companhia de cashback, a AME.
não tem ativos ali, como a Oi tinha no passado, para serem vendidos. E tem um asterisco importante, né, Gabriel? Para que essas companhias do setor de varejo elas permaneçam operando, permaneçam sustentando a sua operação, elas precisam de ter crédito no mercado. Sem ter crédito no mercado para ter o bendito saque de risco, ela não consegue manter a operação porque ela precisa viabilizar e antecipar, às vezes ali, muitas vezes o dinheiro dos produtos que ela compra com o fornecedor e vai pagar lá para frente. Aí vem a outra questão nisso tudo, né? Como que ficam as outras companhias do setor? Operam dessa mesma forma? É o correto operar dessa forma? Né? Tipo, será que a gente pode esperar também um coelho sair, né, dessa cartola aí em relação à Via e Magazine Luiza, por exemplo? Bom, todas essas empresas varejistas, a gente vai olhar que elas estão numa situação comum. Ou elas estão operando com margens muito baixas, ou elas estão no negativo, muito em função do seu endividamento. Então, elas já têm uma margem operacional baixa, e aí elas consomem, porque todas elas estão alavancadas, né? Elas estão queimando caixa há muito tempo. Eu estava olhando ali as Americanas, especificamente, ela já tem alguns anos que ela está operando com margens muito ruins. Talvez, eu acho que o último ano, de 2021, se não me engano, e eu acho que 2022 também, ela chegou ali no 0 a 0. Mas elas vêm queimando caixa há muito tempo, elas têm dívidas para rolar muito grandes. Com o nosso salto de Selic de 2% para 13,5%, né? A despesa financeira dessas empresas aumentou demais. E elas não têm, efetivamente, elas não têm muito ativo para queimar. O ativo que elas têm é o nome da marca só, porque a maioria não tem, sei lá, eu não sei exatamente, mas a Americana talvez tenha 2 ou 3 lojas, eu não sei quantas são, deve ter algumas que são próprias, o imóvel, mas é isso. O resto é alugado. Ela tem o estoque, que ela pode queimar o estoque, fazer algum caixa, mas normalmente já não estava indo muito bem você fazer queimar estoque numa condição desse tipo, você vai vender a um preço abaixo do possível, né, do que vale. E para alguém que não tem... Também, você vai vender para outra varejista que está numa situação complicada. Então, realmente é um mato sem cachorro para esses caras. Eles vão fechar ou vão ter que fazer um aporte que também vai, como a gente falou, vai ser bem contestado, né? Porque vai ser uma diluição de minoritários muito forte. Não, perfeito. E outra questão que é levantada, Débora Oliveira, inclusive a ação está sofrendo hoje no mercado, não tanto quanto Americanas, mas também está nesse imbróglio e está sofrendo, acho que desde a quarta-feira, que é a Ambev. A Ambev compartilha o mesmo controlador, compartilha o Grupo 3G como controlador da companhia e por conta desses últimos desdobramentos, a gente tinha escutado que o controlador tinha conversado com as instituições financeiras e elas preferiam rolar a dívida. Agora, as instituições financeiras estão cobrando a dívida, querendo executar aqueles bilhões que têm emprestados para a Oi. E agora a gente tem a Ambev nesse meio do caminho. Tem algum risco para a companhia por compartilhar o mesmo controlador? Talvez se essa crise afetar os controladores com algum processo na CVM, com alguma outra questão que seja externa a Americanas, pode afetar aqui os ativos de Ambev? Tem bastante gente que pergunta sobre isso, tem dúvidas. Não são a mesma companhia, elas só compartilham o controlador, não têm os mesmos modelos de negócio, mas tem algum risco para os investidores de Ambev esse momento que a companhia Americanas vive no mercado? Tem. Os modelos de negócio são completamente diferentes. A Ambev é uma empresa que tem boas margens, ela tem patrimônio, ela tem fábricas, né? Tem cervejarias, ela tem ativos. Ela é uma marca, ela é dona de marcas líderes de mercado. Tanto que muita gente fala, a ação da Ambev não cresce porque a Ambev não tem para onde crescer. Onde ela tentar crescer, o CAD não deixa. Senão ela vira monopólio, como aconteceu, inclusive, quando ela foi constituída, né? Eles tiveram que dar a marca Bavária acho que na época era para Kaiser. Porque eles não têm, a Ambev literalmente não tem para onde crescer. Então, em termos de negócio, eu não acho que
a gente vai encontrar um elefante, um monstro desse tipo dentro da Ambev. Porque a Ambev, ela gera caixa, ela gera margem, é uma empresa que roda bem pelo modelo de negócio dela. Porém, depois, como é que é? Gatos, como é que é? Cachorro Gato mordido de escaldado cobra tem medo de água tem fria. medo de linguiça, né? Na minha terra fala que gato gato escaldado tem medo de água fria. E cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, existe precedente. Não dá para negar que existe precedente. É o tipo de coisa. Uma vez, puxa, é acidente. 2 vezes, é coincidência. 3 vezes, começa a ficar feio, né? Então, você tem o modelo gestão do 3G, sempre foi um negócio muito elogiado, aquele negócio eu brinco que o 3G é quase uma seita religiosa. Você pega o pessoal que trabalha nessas empresas e que se ajusta bem à cultura, o cara é um fanático religioso. Eu vejo dois paralelos assim, em termos de cultura organizacional, que são a IBM até os anos 80, 90, que eles só usavam ternos escuros e camisa branca, né? E tinham uma série de rituais e protocolos. Isso nem tanto no Brasil, tinha IBM no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem forte isso aí. Tem um livro de um cara que mudou a cultura organizacional da IBM, que acho que chama Ensinando o Elefante a Dançar, alguma coisa assim. E tem, talvez, a outra que era uma seita religiosa, tinha até a sua Bíblia, que era a TEL, Teoria Empresarial Odebrecht. São empresas seita mesmo, e o 3G é uma seita religiosa, o cara que pega aquela cultura, aquele estilo, é um jeito de pensar. E isso fica muito abalado, né? Porque você tem aí uma crise de confiança. Porque daqui para frente teremos crise de confiança em relação às empresas controladas por esses caras. Isso não dá para mentir. Tanto que a ação da Ambev está caindo 5% hoje. Não é um grande absurdo, a Ambev não vai quebrar, mas o pessoal o mercado começou a falar, puxa, melhor eu ficar esperto aqui, né? Melhor eu ficar de olho com esse negócio. Então, eu acho que tem essa preocupação aí, não é um salve-se quem puder, mas eu acho que o acionista tem que ficar preocupado, ele tem que ficar de olho. Ele não precisa sair queimando posição, mas ele tem que prestar atenção que pode acontecer. Se acontecer, não vai ser coincidência de ter sacanagem lá dentro. Perfeito. Mário, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre muito bom. Agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade, vir aqui trazer um pouco mais aí, né, da sua visão. Muito obrigada mesmo e a gente já conta com você sempre aqui em outras oportunidades na BMC. Legal, muito obrigado. Obrigado, Débora. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí, equipe no background, que eu sempre gosto de agradecer aí. Toda vez que eu vou aí fundamentais. No estúdio, é muito legal. Gosto muito de vocês, gosto muito dessa turma. Obrigado pelo pessoal que está aí nos assistindo, pela nossa audiência. Quem quiser ouvir um pouco eu faço toda manhã um videozinho no meu canal no YouTube, O Analista, é um videozinho de 3-4 minutos, onde eu dou uma pincelada em tudo que está acontecendo no mercado, quais vão ser os assuntos do dia anterior e os assuntos que vão pegar durante o dia. Falamos um pouquinho de bobagem também, de vez em quando, fazemos algumas gracinhas. E quem quiser conferir, está lá. Um grande abraço, uma boa tarde para todos. Obrigada. Maravilha, tchau. Mário. Muito obrigado. É isso, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter mais papo, mais notícias aqui de mercado. Então não sai daí que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, vamos lá dar uma olhadinha nesse mercado, gente, que está aqui numa queda de 1,71. Retomamos o patamar de 109 mil pontos, 109.015 pontos. Lembrando que a mínima do dia foi 108.752, a máxima 110.907, bem, mas foi justamente ali no momento da abertura, né? No dólar futuro, a alta de 0,90, agora moeda americana cotada a 5,16. Americanas continua aqui invicta, realmente liderando essas perdas do Ibovespa. Na ponta positiva, a gente tem aí outros papéis de varejo, as grandes varejistas em alta, destoando bastante, inclusive ali, né? Se a gente considerar o setor também do cenário de juros, os DIs estão aí um pouco mais estressados hoje, isso acaba impactando o setor de consumo, mas mais Via e Magazine Luiza segue conseguindo se manter no patamar positivo, né, Gabriel? Não, exatamente. Agora, para os bancos, já que nós mencionávamos essa questão da dívida e o impacto aqui sobre o segmento bancário, eu vou trazer a atualização dessa variação diária das principais instituições financeiras que compõem o nosso índice, que compõem todo esse segmento bancário financeiro na nossa Bolsa de Valores. O principal destaque negativo, claro, BPAC, BTG Pactual, 4,82% de queda, um dos mais afetados por conta de toda essa crise envolvendo Americanas, claro, envolvido diretamente em uma disputa judicial com a companhia que conseguiu uma liminar para postergar em um mês o pagamento de quaisquer dívidas enquanto não reajusta o pagamento dessas obrigações financeiras. BTG Pactual entrou com uma liminar, pediu cancelamento dessa decisão judicial lá na Justiça do Rio de Janeiro e agora 4,82%, BPAC 3, 4,82%, a Unity aqui, BPAC 11, 4,50%. Essa é a oscilação aqui das duas principais quedas do dia. Lembra que eu falei que os principais credores impactados por toda essa questão de Americanas são BTG Pactual, Santander e Bradesco, justamente as três instituições financeiras que encabeçam as principais quedas no dia de hoje. Santander aqui ó, com SAMB 11, 3,68% de queda, SAMB 3, 3,42%, e SAMB 4, 3,35% de queda. Quem se aproxima, quem acompanha de perto é Bradesco, 3,14% e 2,06% respectivamente para BBDC 4 e BBDC 3. E aí, no trem das instituições financeiras que estão em queda, com esse mau humor contaminando o mercado, nós temos Itaúsa, a holding do Itaú perdendo 1,66%, parece até um pouco dessa contaminação mesmo, porque Itaú tem a holding que administra outras companhias, não está ligada necessariamente à operação de Itaú propriamente dito. Então, Itaúsa 4, 1,74% de queda, Itaúsa 3, 1,66%. Banco Pan, banco digital também sofre, Banco Pan aqui caindo 1,79%, Itube aí sim, a instituição financeira Itaú Unibanco 1,35% e Banco BMG 4, Banco BMG perdendo 1,35% de valor nesta tarde. Quem não oscila? Banco Inter e Banco do Brasil. Inclusive, Banco do Brasil terá uma nova presidente a partir deste momento. A cerimônia de posse será ainda hoje, a gente vai ver aqui, acompanhar e trazer todas as informações para quem está nos assistindo, mas Banco do Brasil, com essa indicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não oscila nem positivamente nem negativamente, está bem descolado aqui do restante do segmento, que até agora perde bastante valor. BTG Pactual, no último pregão da semana passada, na sexta-feira, já havia perdido bastante valor e agora continua esse movimento de queda com 4,82% de queda para BPAC 3 neste momento, Débora.
É isso aí. Bom, só para poder trazer aqui as últimas informações com mais detalhes sobre essa questão, né, do bloqueio ali que o BTG pretende, né, o recurso do BTG Pactual para poder tentar derrubar esse bloqueio das execuções de dívidas conseguido pela Americanas e que foi rejeitado ontem pelo desembargador de plantão Luiz Roldão Filho, foi redistribuído hoje para a desembargadora Leila Lopes, da 15ª Câmara Civil do TJRJ. Segundo o jornalista do Globo, Lauro Jardim, né, a tendência, inclusive, segundo a própria defesa do BTG, é que a decisão de ontem seja mantida, mas o recurso visa desbloquear 1,9 bilhão, né, que a Americanas deve ao banco. E a ANS confirma a queda da 5ª torre de transmissão no período de uma semana. A linha Pimenta Bueno, Vilhena C3 em Rondônia foi desligada no começo da noite de sábado após a queda de torre. A causa da queda da torre está em apuração. Felizmente, não houve problemas para o fornecimento de energia no país. É isso aí. Bom, a gente vai bater agora um papo com a Ariane Benedito, ela que é economista especialista em mercado de capitais, já está aqui para conversar com a gente. Seja super bem-vinda, Ariane, obrigada por aceitar nosso convite. Seja sempre bem-vinda aqui na nossa programação. Ariane, que aliás ela esteve com a gente aqui no Papo de Dinheiro, viu, Gabriel? Exatamente, inclusive podcast interessantíssimo sobre saques aniversário do FGTS. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre a modalidade, quer saber um pouco mais sobre como funciona o saque aniversário, como funciona o FGTS como um todo, assista esse episódio que está incrível. Participação aí da Ariane Benedito e tá um papo super legal para você que acompanha a BMC News todos os dias. Obrigada pela presença, Ariane. Obrigada, Débora. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Ai, obrigada. Ariane, só para a gente não fugir um tanto assim só para a gente pegar o gancho que a gente já vinha falando, atualizando aqui sobre essa questão de Americanas, que é o grande assunto que vem acontecendo desde a semana passada para cá, como, né, economista, como que você analisa essa situação de Americanas, como o próprio Mário Goulart, que estava aqui com a gente, lembrou? A gente já viu situações parecidas acontecer em outros momentos de mercado, assim, em outras situações. E agora retoma novamente essa história com Americanas, é claro que com um valor que realmente assusta, né, pela dimensão, mas como economista, qual que é a tua avaliação o que isso traz de efeito, além, claro, da insegurança que é inevitável por parte dos investidores nesse momento? Acho que o grande ponto de atenção que a gente pode trazer economicamente falando é o nível de taxa de juros, né? O aperto monetário mais contracionista e o cenário inflacionário que também ainda não está fácil, né? Vou usar o Boletim Focus, que foi divulgado hoje de manhã, onde o mercado trouxe novamente, né, um aumento ali para a Selic, saiu de 12,25 para 12,50 da última semana para cá. E também houve um aumento do IPCA para o horizonte de 23, 25 e 26. 24 a gente teve uma estabilidade, né, mas a gente sabe que a inflação de hoje ela deve contaminar o horizonte relevante que é 2024. Né? Por um lado, o Focus de hoje ele deveria causar um movimento positivo nas ações dos bancos, né? Advindo da expectativa positiva por resultado de balanço com o spread, né? Isso na abertura da curva de juros. O que não aconteceu, e isso mostrou para a gente o nível da aversão a risco que o investidor ele está neste momento com o caso de Americanas no mercado, né? Não deixou que condições de cenário macro que favorecem o setor financeiro, que tem um grande peso dentro do IBOV, trouxessem resultados positivos, né? Só que o mesmo fator que é benéfico para esse setor específico, para o setor financeiro, por outro lado, penaliza as varejistas, né? Porque são grandes tomadoras de crédito e que sofrem ali com o aperto monetário devido ao aumento da dívida nesse período. E aí, somado ao acontecimento da Americanas, que advém de um fator contábil, né, e esse cenário macroeconômico que não é favorável para esse setor, cria-se uma conjuntura
pior para as empresas envolvidas, né? Acho que a expectativa nesse momento de dúvida é de como que vai ficar daqui para frente esse fluxo de caixa que essas empresas elas precisam para tomar com o setor financeiro, advindo do risco que elas apresentam, né? Será que vai contaminar para as outras também? Para Magalu, Mercado Livre, que são 2 pontos ali via, né? Que o investidor vai tender a fazer essa troca, que é o que já está acontecendo. A gente está vendo a valorização de Magalu e fica a dúvida se nação tá nos ouvindo? Ariane, desculpa, é que só estava variando aqui o seu sinal. Acho que agora a gente consegue retomar. Por favor, agora pode retomar. Estava variando um pouquinho o sinal, estava cortando, dando uma interferência, mas agora já retomou a conexão. Bacana, pessoal. Então, mas para finalizar, eu acho que a conjuntura macroeconômica ela não é favorável para o setor varejista, né, por ter essa característica tomadora de fluxo para financiar as suas operações, juntamente com o acontecimento e o impacto que isso tem na avaliação de risco das pares daqui para frente, né? Qual vai ser a magnitude de juros ofertado para Magalu, Via, Mercado Livre, enfim, né, juros brasileiros, para que os bancos tenham menos risco na hora de atuarem como financiadores, como credores para essas empresas, né? E também a avaliação de risco de governança das empresas por parte de outros investidores que atuam nas empresas, que vão cobrar agora do setor como um todo, visando a diminuição de risco, né? Mas, infelizmente, o cenário econômico não é favorável ainda para esses setores mais sensíveis, né, como tecnologia, varejo, até mesmo o setor de turismo, que vem se favorecendo de uma demanda, mas que também tem essa característica muito sensível a fatores macros. Maravilha. Débora, eu queria até levantar essa questão que nós havíamos conversado com o Mário anteriormente, mas eu quero dar um pouco mais de ênfase. Todo o problema que essa grande crise pode trazer ao mercado brasileiro como um todo. Antes da pandemia, a gente tinha um pouquinho a mais ali, de 1 milhão de investidores, 1 milhão de CPFs com contas abertas investindo. Ou só com CPFs abertos, com contas abertas, com a possibilidade de investir na Bolsa de Valores brasileira. Esse número saltou de 1 milhão ali para 4 milhões, depois quase 5 milhões de CPFs, 5 milhões de contas abertas ali para investimentos no mercado brasileiro. E desde então nós tivemos uma recuperação bem forte ali ao finalzinho de 2020, começo de 2021, uma queda vertiginosa para alguns ativos e agora uma grande crise instaurada em uma companhia que é auditada, uma companhia que é regulada pela CVM. Então, essas 4 milhões de pessoas que entraram no mercado brasileiro, que apostaram, que quiseram entrar, dar um passo a mais na sua rotina de investimentos, investir em renda variável a partir daquele momento, tomando uma decisão até muito importante, aportar parte do seu capital em renda variável, investindo em ações, investindo em companhias, neste momento estão totalmente desamparadas. Como é que eu convenço alguém que acabou de entrar na Bolsa de Valores depois de tomar uma queda tão forte como foi a de 2021 e a de 2022 e também agora essa grande crise envolvendo Americanas, de que investimentos no mercado brasileiro não são cassino, não é um jogo de apostas, é uma tarefa dificílima e a partir desse momento, claro, nós teremos de trabalhar muito, os economistas, os analistas, as casas de análise terão de trabalhar muito para recuperar parte da confiança, parte dessa identidade que as pessoas formaram para entrar na Bolsa de Valores. É difícil e eu acho que é um dos grandes desafios a partir desse momento. Eu acho que é até importante nós discutirmos com a Ariane, que é especialista em mercado de capitais, acompanha bastante o mercado de capitais, qual que é a importância da nossa Bolsa de Valores em um país que tem poucas pessoas que investem, ganhar cada vez mais corpo e passar por essas crises, que eu acho que é um dos grandes passos que nós teremos de dar neste ano de 2023 e no próximo ano de 2024, agora para a posteridade. Como que a gente se soluciona esse problemão que a gente arrumou do ano passado para cá? Acho que é um momento de aprendizado para quem se expôs, né? Investimento não é algo que você vai fazer hoje, vai realizar hoje e não vai mais fazer ao longo da sua vida, né? Investimento é algo constante, é um hábito de vida.
né? Então, essa abertura da Bolsa, como você bem focou, Gabriel, a quantidade de CPFs que cresceu dos últimos anos para cá, com a abertura de mercado, com a mudança também de características do mercado financeiro brasileiro, né? É a entrada de ativos diferenciados que pessoa física não conseguia acessar, como BDRs, ETFs, enfim. Até mesmo fundos de investimentos, que a gente considera que é a cesta bem gerida, onde você tem gestores e empresas com time de research gigantescos por trás, cada um especialistas no seu dentro daquilo que se foi dado para ser analisado e defendido por tese, para oferecer para o investidor essa segurança, ou seja, o maior retorno com o menor risco, né? Mas também trouxe essa ansiedade do investidor brasileiro, que tem uma característica ainda deficiente de educação financeira, de planejamento financeiro, que começa muito antes do investimento, em exposições em qualquer ativo com conhecimento parcial. Tá? Então, se o investidor que está ali posicionado na sua carteira em setores muito sensíveis à economia, é hora de avaliar, né, de dar um passinho para trás e pensar sobre a posição. Entender que está tudo bem a gente acreditar e colocar parte da sua carteira em ativos como Americanas, como você bem falou, uma empresa auditada, uma empresa com um know-how no seu setor que foi por muito tempo exemplo para as outras, né? E uma empresa do tamanho que é e que pode, dentro dessa magnitude toda, acontecer também falhas ao longo do caminho, porque você depende da gerência de muita gente para a empresa funcionar, né? Com diferentes linhas de interesses, enfim. E a gente está falando de cenário Brasil. Historicamente, a gente já viu isso acontecer. Não é de hoje em outros setores, em outros casos. Então, para o investidor brasileiro, é o ideal que não se perca de vista a filosofia da estabilidade de carteira. Primeiro você se aloca, você monta uma posição que vai te dar um respaldo em momentos de instabilidade, que é o que nós chamamos de setores perenes, como, por exemplo, commodities, utilities, o financeiro, para que depois você comece a colocar na sua carteira o que a gente chama de ativos mais alavancados, né? Que tem essa sensibilidade maior em momentos de estresse de mercado. O setor de varejo, ele não está trazendo um ponto de atenção ou sendo um ponto delicado dentro de portfólio de hoje, no caso da Americanas. Isso começou em 2020, na crise da pandemia, né? Que a gente teve uma mudança de cenário macroeconômico, uma conjuntura diferente, com inflação voltando, taxa de juros voltando, expectativa de crescimento menor, ou seja, um cenário econômico mais delicado. E são esses setores que sofrem mais nesse momento. Só se você tem uma base da sua carteira bem montada, bem estruturada, essa exposição mais arriscada, mais sensível, né, ela pode ser tanto a cereja do bolo, quanto aquele ativo que vai trazer o peso maior negativo para sua carteira, mas que você tem o todo ali para sustentar essa variação negativa durante um certo período. Mas também pode ser, como eu falei, a cereja do bolo num momento bom e que vai fazer toda a diferença de rentabilidade. Né? Então, não é não se posicionar mais, é só entender que o cenário Brasil, historicamente, tem esses eventos, né? Então a gente não pode descartar o que já aconteceu, serve como balizador, como parâmetro. Entender a distribuição da sua carteira, obviamente alinhado com o seu perfil, alinhado com o seu nível de risco, quanto você aguenta, mas não deixar de aproveitar também as oportunidades. E hoje você tem uma quantidade de profissionais mais acessíveis para ajudar vocês a montar esse portfólio eficiente e que vai fazer essa gestão de risco-retorno. O assessor, o consultor, né, materiais muito mais acessíveis que antigamente não se tinha, feito por esses profissionais também,
e gestores que hoje montam posições e conseguem dar para nós a entrada em certas estratégias que, como pessoa física, a gente não conseguiria acessar, né? Então, as ferramentas são muitas, e entender que posição em mercado de capitais é a ferramenta para um objetivo que você tem. Então, se você só está entrando pela notícia, como muita gente está fazendo agora também, de entrar em Americanas porque acredita que vai acontecer um salvador da pátria, vai entrar lá e vai arrumar tudo, e pelo tamanho da empresa ela pode se salvar desse episódio. Mas para quem está aqui atrás, entre os especialistas, há um consenso que não dá para entender, não dá para tatear o que pode vir a acontecer com o futuro da Americanas. Então, fazer essa posição, eu acredito que seja o momento para quem está nessa condição de investidor que já tem a sua base muito estruturada, tem um capital que a gente chama de reserva de oportunidade e que pode vir apostar na recuperação da empresa e com isso ganhar, né? Agora, quem está chegando no mercado e quem está alocando pensando tem essa cabeça, eu acho mais arriscado, você está dobrando o seu risco, né? Perfeito, Ariane. Notícia também do dia, que toda segunda-feira nós temos a divulgação do relatório Focus, do Boletim Focus, que demonstra, claro, as expectativas das principais instituições aqui no Brasil para a nossa economia. Dentre as divulgações, temos projeções para IPCA, para PIB, para Selic ao final do ano. E seguindo o ritmo da semana passada, nós tivemos uma revisão para cima das expectativas da Selic ao final deste ano. Selic terminal em 12,50%. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer neste momento, já que acompanha com bastante intensidade o mercado de capitais. Nós tínhamos há pouquíssimo tempo atrás a Selic em 2% ou pouco acima disso. Nesse cenário um pouco até bastante incentivador as companhias a fazerem as suas dívidas, a investirem em seus modelos de negócio, nós vimos uma série de companhias adquirirem capital não por oferta, não por ir a mercado, vender parte da empresa e colocar aquele dinheiro no bolso para possíveis M&As, para possíveis aquisições ou fusões, mas sim buscando dívida, ou seja, montando dívida atrelada ao CDI. Neste momento, conforme mais essa perspectiva de queda nos juros, ela vai se afastando. A gente já conversava sobre queda nos juros no ano passado, não ocorreu. Agora nós conversamos sobre queda nos juros já nesse ano, mas a Selic terminal ela vai aumentando seguidas vezes conforme as semanas vão passando. É momento de nós pararmos, olharmos para a carteira e vermos quem está posicionado, qual que é o perfil da dívida dessas companhias e se isso é um grande risco para o nosso mercado de capitais, porque é uma série de companhias, nós recebemos aqui algumas delas no BMC Business que estão muito alavancadas, que tem bastante dívida atrelada ao CDI e essa perspectiva de queda na Selic ela vai se afastando cada vez mais. É uma das grandes preocupações que o investidor que está nos acompanhando ele deve ter, se as suas empresas investidas elas estão com muita dívida e qual que é o perfil dessa dívida, qual que é o perfil de pagamento, qual que é o perfil atrelado ali à Selic. Como que você está enxergando toda essa questão e, claro, qual que é o perigo do investidor que está nos acompanhando não olhar para esses fatores na hora de aportar o seu dinheiro? Perfeito. Quando a gente fala de empresa e posição em empresas, né, no mercado, você tem duas formas de lucrar com essas posições. Então, o upside, que a gente chama, né, o aumento do valor dessa companhia em relação ao seu ponto de entrada. E a segunda forma de você ter um ganho com essa empresa é o resultado que ela distribui, né? No momento que você tem essa questão de aumento de dívida, você tem uma perda nas duas pontas, ambas da sua estratégia. Primeiro, porque se esse balanço sair apontando o maior risco para o investidor, um crescimento de dívida versus uma margem mais apertada ou uma queda de receita para financiamento, né, para cumprir com essas obrigações, ou seja, um aumento de passivo versus uma queda de ativos, o preço da ação também cai, porque ela vai começar a ser penalizada no mercado financeiro, porque os investidores vão tomar uma posição de aversão a risco e vão começar a penalizar o papel. E você vai perder duas vezes, porque se você esperar essa empresa, essa conjuntura de balanço, de piora de balanço, impacta na distribuição de participação, de dividendos, de juros sobre capital próprio. Então, a questão é que o investidor ele não ganha nenhuma das pontas. A dívida, seja para uma empresa, seja para o governo, seja para a pessoa física, né, ela é um problema
em todos os âmbitos, né? Um crescimento de uma dívida. E os juros, ele dita a rolagem dessa dívida também. Então, tem empresas que, a curto prazo, conseguem fazer uma melhor estratégia de rolar essa dívida, ou seja, movimentos de negociação para ajustar a sua margem. Mas o quanto isso é consistente a longo prazo, o quanto essa empresa vai continuar, porque causa também esse efeito ilusório de que no curto prazo a empresa conseguiu se arrumar, visando uma expectativa de consumo, talvez, né, de receita, que lá na frente ela vai conseguir se ajustar. E olhando para o cenário Brasil, não é o que a gente vê. A gente vê dívida crescente de empresas ao longo do tempo, tá? Que, como você bem citou, um juros a 2%, foi a primeira vez que o Brasil viu um juros nesse nível. Não deu tempo suficiente da dívida dessas empresas se reajustarem àquele patamar. Até porque, na sequência, a gente já teve o início de subida de juros, né? Que nós fomos o primeiro Banco Central a tomar essa decisão, fazer um aperto monetário maior e, consequentemente, a gente teve um respiro ali em comparação às economias globais em dívidas atreladas ao IPCA. Mas a taxa de juros, ela dita muito mais. Tá? Então, não houve esse arrefecimento de dívida, o que houve foi um aquecimento do consumo após a reabertura, né? O caminho de reabertura da economia, de uma demanda represada que a gente teve, advindo também da pandemia. E que isso vai se dissipando ao ponto que você tem a inflação mais alta. Então, o risco para a empresa é ter que adotar uma estratégia de rolagem de dívida e continuar tomando juros mais altos, porque ela precisa continuar produzindo, precisa do fluxo, em contrapartida a um consumo que também vai se deteriorizando, devido do poder de compra da população pelo nível de inflação que a gente tem, que está respondendo a esse aperto monetário, mas ainda não necessário para que a gente comece a ver esses juros arrefecer até o final de 2023 e, consequente, nos anos subsequentes, que é o que o Focus está mostrando, né? E também a gente tem que lembrar da defasagem que essa taxa de juros ela tem para a economia, que é exatamente isso. Não necessariamente, na hora que os juros começar a ser cortado, o crédito tomado pelas empresas vai ser relativo ao corte feito, né, o reajuste feito pelo Banco Central. Existe um tempo para isso acontecer. Então, se você acredita, se você entra no papel visando o longo prazo, em quanto tempo você acredita que aquela empresa ela consiga, diante das condições também de projeção macroeconômica, neste sentido, que pode beneficiar esse ativo e você começar a colher os lucros, né? Essa é a visão. Para o upside do papel, no meio do caminho a gente pode ter alguns pontos importantes. O papel, o ganho para o upside, ele reage mais rápido do que de receita, de distribuição de lucros, porque ele vai agir na especulação. Então, você tem mais essa. Só que o risco maior para essa operação de especulação, ela é maior também do que uma operação para longo prazo. Então, o que o investidor precisa olhar nesse momento, além da conjuntura, é essa capacidade de geração de receita e não só do crescimento de dívida, né? E eu acho que se manter, como eu disse anteriormente, se manter em posições mais sensíveis à conjuntura em menor proporção versus aqueles setores e ativos que a gente sabe que, independente do que acontecer, a população vai precisar daquele produto, porque você tem uma garantia de consumo e uma garantia de receita para essas empresas específicas. Então, você acaba sofrendo menos a volatilidade de cenários mais instáveis. E o desenho que a gente tem para frente no Brasil ainda é de instabilidade. Isso é mostrado também, vou aproveitar, Rafael, Gabriel, e Débora, para evidenciar outro ponto do Focus que, além de inflação e Selic, chamou a minha atenção nesta manhã, que é o fiscal. Os números de fiscal, eles estão muito bagunçados ainda nas expectativas. Eles não se conversam. Vou dar um exemplo, a dívida caindo, mas o investimento também caindo, ou vice-versa. Não tem muito contexto
em relação à teoria fiscal, como deveria acontecer no início de ano. E por que isso está acontecendo? Porque a gente não tem dado para trabalhar. Os dados, eles são que a gente chama de olhar para o retrovisor, porque todos os dados que estão saindo ainda é do ano de 2022, né? E a gente ainda está no momento de falta de diretrizes econômicas por parte do novo governo. Falta de diretrizes assim, no sentido de ser claro nas tomadas de decisões e no que vai ser realmente efetivo. Isso impede que a gente coloque um cenário e firme um cenário terminal 2023. Então, por mais que neste momento o mercado esteja penalizando focos em relação à taxa de juros, acredito que isso possa ser dissipado ao longo do tempo com essa maior clareza por parte de um cenário econômico mais claro, conforme colocado para o governo. Claro, se vier com aumento de risco, isso pode vir pior. Mas talvez, se eles trouxerem condições de seguir as propostas que estão sendo colocadas, como a diminuição do déficit, né, um fiscal saudável com superávit, talvez essa taxa de juros ela venha a ser bem menor do que está sendo colocado inicialmente para o Focus. Então, esse é o momento de acompanhar os dados, analisar não só taxa de juros e inflação, mas a conjuntura como um todo e se proteger com posições menos sensíveis a variáveis macroeconômicas, que é aquela base de consumo que a gente chama, para que, na hora que surgir esses pontos de crise, né, como é as lojas americanas, tem muita gente operando na oportunidade, que é aquele investidor que tem essa base muito, muito bem montada, ele tem a reserva de oportunidade que ele consegue entrar buscando esses momentos pontuais de upside de ações no mercado acionário e que faz a diferença no final ali para a carteira dele. Mas não é uma posição para se carregar, é uma posição pontual, como eu disse. Perfeito. Super obrigada, Ariane, mesmo pela tua participação aqui conosco. Sempre muito bom, papo incrível. Muito obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda aqui na programação da BMC News. A gente conta com você mais vezes aqui, inclusive no fechamento do mercado. Com certeza. Peço desculpas aí pela má qualidade da imagem, né? A gente estava presa numa reunião, precisa sair correndo aqui, pegar uma sala, mas para as próximas eu prometo cuidar um pouquinho mais ali dessa qualidade para vocês que a BMC sempre traz de forma impecável. Obrigada, Débora. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Qualidade, inclusive, do episódio aí, ó. Vou te chamar de novo, Débora Oliveira. Por favor, papo venda de meu peixe. Dinheiro. Tem um papo super interessante sobre FGTS, saque aniversário, como funciona o fundo de garantia. Então, para você que quer ter acesso a esse conteúdo, só ir lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. Na conta da BMC News, nós temos a publicação e, claro, aqui nas nossas playlists no canal do YouTube. Então, entra no nosso canal, vai em playlists. Tem uma playlist só com os episódios de Papo de Dinheiro. E aí pode assistir esse sobre FGTS. Tem diversos outros sobre commodities, tem sobre reserva de emergência. Tem um monte de episódio ali para você que está entrando agora no mundo do investimento e quer saber um pouco mais. Ou para você que já investe e tem algumas dúvidas, ou seja, tem algum tema que você não faz ideia de como funciona, vai lá no Papo de Dinheiro que tem assunto sobre isso. E claro, se não tiver, manda a sugestão que a gente corre para produzir um episódio sobre. É isso aí. Gabriel, muito obrigada por vender o meu peixe, é isso mesmo? Vamos continuando por aqui. Ó, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter mais giro de mercado, a gente já vai ter análise gráfica hoje. Vamos dar uma olhadinha também ali no setor de construção, setor imobiliário, então não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. E já que falávamos sobre as principais variações do dia, eu gostaria de trazer um setor que estava em destaque até semana passada, um dos setores que mais subiu nesses agregados setoriais, que é o setor de construção civil, o setor imobiliário. Nós temos uma movimentação bem interessante aqui para alguns ativos, depois de seguidas semanas em patamar positivo. Nós temos praticamente todas as ações que integram esse segmento na Bolsa de Valores perdendo valor durante esta tarde. Temos aqui Tenda 4,86%, Home Building mais de baixa renda, Tenda perdendo valor durante toda esta tarde, 4,86%, é a maior queda desse segmento. Melnick segue na cola, 4,17% e Elbor 4,04% também perdendo valor durante o pregão de hoje. Lembrando a todos que acompanham a BMC News, hoje nós teremos uma gravação, aí não será um programa ao vivo, mas teremos uma gravação com o diretor financeiro, o CFO, e diretor de relações de investidores da Elbor. Então, para você que acompanha a companhia ou acompanha o segmento como um todo, tem perguntas, deixa aqui no nosso chat, eu vou selecionar as melhores, vou replicar essas perguntas durante esse nosso programa, durante esse BMC Business extraordinário, gravado, que será exibido ao longo das próximas semanas, e aí eu replico essas perguntas, transpasso essas grandes dúvidas dos investidores ao time de relações com investidores e ao diretor o CFO, o diretor financeiro da companhia da Elbor. Então acompanhe a companhia ou acompanhe o segmento como um todo, deixa as dúvidas no comentário que eu vou selecionar as melhores. Nós temos também aqui, Cury perdendo valor, Cury inclusive que estará no nosso BMC Business da próxima semana. Cury será entrevistado aqui por nós, então acompanhe aí ao longo das semanas, porque tem bastante empresa do setor de construção nesse BMC Business de começo de ano. 3,11% de queda, nós temos Tecnisa 2,82%, Lavi 2,57%. Mitre também perde valor 3%. Azevedo e Travassos, depois de subir bastante, depois daquele grande anúncio de um contrato com a Comgás, dessa grande receita já contratada para Azevedo e Travassos no ano, o ativo está perdendo um pouquinho de valor. Lembrando, é um ativo mais small cap, é um ativo com baixíssimo valor ali negociado na Bolsa de Valores, então quando tem uma alta muito significativa, tem bastante gente que vende essas ações e realiza os seus lucros. Azevedo e Travassos perdendo valor nesta semana. Nós temos aqui a Zev 4 perdendo e a Zev 3 também em patamar negativo. Direcional perde 1,82%, Exetec 1,89%, JHSF também em patamar negativo, começa mal essa semana o segmento de imobiliário e o segmento de construção e incorporação, 1,26%, a Zev 3 agora perdendo um pouquinho menos do que a Zev 4, mas ainda em patamar negativo, 1,16%, e nós temos aqui do outro lado, do lado positivo, do lado verdinho aqui da força do mercado financeiro, nós temos, claro, Gafisa, sempre com altas variações aqui desde o começo do ano, desde o anúncio do aumento do capital da companhia, 4,46%. Nós temos esse desenho meio louco aqui formado para o gráfico de Gafisa ao longo do finalzinho de 2022 e comecinho de 2023. Nós temos dois pregões muito positivos aqui ao final de 22 e aí um aumento até próximo aqui dos R$31 e uma queda igualmente proporcional aí e com a mesma força para os R$11. Então, voltando aqui
aqui a um patamar de estabilidade, voltando aqui ao patamar dos R$ 11,63, depois de ganhar muito valor, bater lá os R$ 31 as ações de Gafisa. Gafisa, inclusive, que está em uma briga judicial com a Este, com a gestora Este, que está questionando esse aumento do capital, questionando a posição dos principais acionistas. Então, ao longo das semanas, nós teremos novas notícias sobre Gafisa, sobre essa companhia que nas últimas semanas teve uma alta aí bem significativa. RNI também em patamar positivo, 3,54%. Esse é o panorama diário do setor de construção e incorporação, setor imobiliário, Débora Oliveira. É isso aí, senhor Gabriel Monteiro. Vamos agora para mais um giro rápido de notícias, agora falando sobre política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em entrevista a jornalistas em Davos, na Suíça, que vai reforçar o compromisso com a retomada de crescimento econômico e com a sustentabilidade fiscal e ambiental. Haddad disse que tinha 3 recados para passar. Primeiro, o recado político e o compromisso do Brasil em dar suporte à jornada democrática do mundo, ao combate a todo tipo de extremismo. Segundo, a questão econômica, com retomada de crescimento, sustentabilidade fiscal e ambiental e justiça social. E terceiro, a questão ambiental. Haddad lembrou que estava com a Marina lá na Suíça, com a Marina Silva, porque a sustentabilidade ambiental ganhou uma dimensão onde o Brasil tem muito a oferecer, não só de retomada de compromissos históricos, de combate ao desmatamento e reforço de energia renovável, mas também na pauta do desenvolvimento. Por fim, o ministro disse ainda que vão pensar na reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade. Haddad e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, representam o Brasil no Fórum Econômico Mundial. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que a Justiça puna parlamentares que tenham incentivado os atos de vandalismo do último dia 8, mas defendeu 3 deputados eleitos. Lira disse que conversou com Nicolas Ferreira, Clarissa Tércio e André Fernandes, que não viu evidências até o momento contra os 3. Os 2 últimos são alvo de um inquérito da Procuradoria-Geral da República. Lira afirmou que não tem informações sobre a deputada Silvia Waipp, também alvo da PGR. Por outro lado, defendeu que haja punição no caso do deputado Abílio Brunini, que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara afirmando que os estragos eram mentira. Então nós temos todos esses parlamentares brasileiros também envolvidos, ou não, no caso ali do último dia 8, naqueles atos deploráveis de vandalismo, e claro, a justiça correrá atrás para punir os responsáveis e, claro, identificar quem estava envolvido em toda essa bagunça que aconteceu lá em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia reajustar o salário mínimo em 2023 acima de R$ 1.320, previstos no orçamento. Foi o que afirmaram técnicos da equipe econômica ao Broadcast. Mas o Ministério da Fazenda é contra essa proposta. O valor final ainda não foi definido e nem a data de início da vigência da medida. Uma ala do governo defende que essa despesa seja custeada com parte dos cortes de 50 bilhões de gastos propostos pelo ministro Fernando Haddad. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.302, valor já considerado um aumento real de 1,41% acima dos 5,93% do INPC de 2022. O orçamento aprovado pelo Congresso, no entanto, previa R$ 1.320 e reservou 6 bilhões e 800 mil para custear essa diferença de R$ 18. Mas, segundo estimativas iniciais apresentadas ao presidente Lula, o aumento do mínimo para 1.320 custaria 14 bilhões e meio. O número causou surpresa entre os integrantes do governo e está sendo revisado por técnicos da Fazenda e do Planejamento. O texto aprovado pelo Congresso estima impacto de mais 370 milhões nas contas públicas para cada R$1 de aumento no valor do mínimo. Olha só, notícia interessante, o 5º foguete Falcon Heavy da SpaceX foi lançado neste domingo do Centro Espacial Kennedy da NASA, levando uma missão classificada para a Força Espacial dos Estados Unidos, chamada USSF-67. O foguete também colocou em órbita um satélite avançado de comunicação para a agência. O veículo deixou a plataforma 39A do Centro Espacial por volta das 8 horas da noite no horário de Brasília, levando diferentes cargas úteis à órbita geoestacionária da Terra.
Os propulsores laterais do foguete se separaram cerca de 2,5 minutos depois do lançamento. Após 4 minutos na missão, o segundo estágio do Falcon Heavy se separou do central, passados aproximadamente 8 minutos e meio desde o momento em que o foguete deixou a plataforma. Os propulsores laterais retornaram para pousar. Já o estágio central do foguete foi descartado em direção ao Oceano Atlântico e não foi recuperado, porque os requisitos da performance da missão não incluíam combustível suficiente para o retorno do componente à Terra. A SpaceX encerrou a transmissão após pouso dos propulsores e, a pedido do governo norte-americano, não exibiu as imagens da carga útil e do segundo estágio do foguete. Cerca de 6 horas após o lançamento, o comando dos sistemas espaciais confirmou o sucesso da missão. É isso aí. Bom, agora falando do conflito no leste europeu, a Rússia diz ter finalizado a sua primeira ogiva nuclear, Poseidon, um super torpedo que seria capaz de desencadear ondas radioativas no oceano para tornar as cidades costeiras inabitáveis. O anúncio foi feito de forma extraoficial por meio das agências de notícias estatal TASS nesta segunda-feira. Esse é o mais recente sinal do presidente russo de que Moscou não pretende recuar da guerra na Ucrânia. Na véspera do Ano Novo, ele voltou a descrever o Ocidente como o verdadeiro inimigo da Rússia e despachou mísseis hipersônicos para o Atlântico como uma espécie de aviso. De acordo com a agência de notícias russa, os principais componentes do Poseidon, incluindo um reator nuclear para dar ao torpedo a sua própria fonte de energia, foram concluídos com sucesso. Putin mencionou pela primeira vez a construção do Poseidon em 2018, em parte de um anúncio sobre o que ele chamou de suas armas invencíveis, que ele caracterizou o torpedo como um tipo fundamentalmente novo de arma nuclear estratégica, confirmando que teria seu próprio suprimento de energia nuclear. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez novo apelo à China para que o país divulgue informações mais completas e detalhadas sobre a situação da pandemia no país, depois que o governo anunciou quase 60 mil mortes por Covid-19 desde o início de dezembro. A atualização no número de mortes pela doença foi a primeira desde que o Partido Comunista abandonou abruptamente a política de Covid-0 em dezembro, apesar de um aumento nas infecções que lotou os hospitais. A alta nos casos no país asiático levou a OMS a alguns governos a atingir informações a Pequim, enquanto os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros impuseram controles aos visitantes da China. O governo disse que 5.503 pessoas morreram de insuficiência respiratória causada pela Covid-19, enquanto outras 54.435 pessoas morreram por câncer, doenças cardíacas e outras doenças combinadas com a Covid-19 entre os dias 8 de dezembro e 12 de janeiro. O anúncio permite uma melhor compreensão da situação epidemiológica, foi o que disse um comunicado da OMS, que também citou uma conversa entre o diretor-geral da OMS e o ministro da Saúde da China. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que apenas as mortes em hospitais foram contabilizadas, o que significa que mortes em domicílio não foram incluídas nesse levantamento. A entidade chinesa também não deu nenhuma indicação de quando vai divulgar nova atualização da situação de saúde do país. Bom, antes da gente continuar por aqui, eu quero me despedir do seu Gabriel Monteiro, que daqui a pouquinho vai estar no BMC Business, preparando o BMC Business para vocês, né, Gabriel? Exatamente. A gente nunca para, né, Débora Oliveira? A BMC aqui não dorme para produzir conteúdo sobre mercado financeiro a todos que nos acompanham. Eu saio por agora, tenho uma participação um pouquinho mais curta aqui no nosso fechamento de mercado, mas, claro, vou gravar esse BMC Business com a Elbor, então peço encarecidamente para todos que acompanham a companhia ou têm alguma dúvida sobre a empresa, deixem aqui nos comentários, vou pegar as melhores perguntas e vou replicá-las ao CFO da Elbor. Então é que daqui a pouco que a gente grava esse programa, vai ao ar já nas próximas semanas, Débora. Isso aí, eu vou continuando por aqui, o Gabriel volta amanhã, a gente continua por aqui com ela, Carol da Ré, que é analista técnica da Mulher na Bolsa, está aqui para poder bater um papo com a gente, trazer análise gráfica, análise técnica. Carol, obrigada, seja bem-vinda aqui ao Top News. Oi, Débora, tudo bem? Sempre uma honra estar aqui com vocês, dividindo o fechamento de mercado. Quero mandar um beijo para a galera que nos acompanha aí também no chat.
E vamos que vamos de análise, né? Vamos lá, Carol. Seguinte, esse Bovespa, para a gente não perder o costume, né? Vamos trazer logo o índice. A gente que vinha com certo otimismo, parecia, né, começar aqui uma tendência de alta, ter uma tendência de alta aqui no Ibovespa, a gente reverte terceiro dia consecutivo de queda. A gente vai buscar essa região aqui nos 103 mil pontos, Carol? O que você vê aí no gráfico para esse Ibovespa diante, né, desses últimos dias que a gente tem tido aí de pregão? Olha, Débora, a gente viu aí, eu vou compartilhar minha tela, que fica mais fácil para a gente analisar também, tá? A gente acompanhou aí esse movimento de queda nesses últimos 3 pregões, né, do nosso Ibovespa. Hoje, inclusive, com a nossa nave-mãe fechada, né, feriado nos Estados Unidos, a gente sabe que a nossa bolsa ela fica mais água de salsicha, né? O volume financeiro diminui, a liquidez diminui. E, além disso, a gente teve aí minério de ferro lá em Dalian fechando em queda de 2,07. E isso refletiu, obviamente, aqui, né, na Vale, principalmente. Além disso, a gente teve o petróleo WTI e o petróleo Brent também fechando negativos. Fechando não, né? Ainda estão ali no negativo, o WTI 1,26 para baixo, o Brent 1,31 de queda. Então, tudo isso impacta a nossa bolsa, que ela é basicamente ali com commodities. A gente sabe os pesos maiores das nossas empresas listadas e que compõem o Ibovespa estão ligadas a commodities, né? E, além disso, só uma informação, todas as commodities de metal no dia de hoje estão para baixo. Ouro, prata, cobre, está tudo em queda. Então, a gente tem esse cenário. E olhando para o gráfico do Ibovespa, a gente acompanhou e torceu ali, né, para que ele rompesse a região dos 111.016 e que performasse acima dela. Ele ficou ali um pouquinho, né, foram ali 3 pregões acima, e aí no dia de hoje a gente já viu ele voltando e ele já está ali em cima das médias. Eu tenho a média de 21 períodos, de 72 e a média mãe de 200 períodos. E o que me dá essa sensação de que esse movimento de queda pode continuar é justamente um indicador que é o OBV, que a gente gosta de analisar também, o indicador de volume, e que ele está apontando ali para baixo, como eu brinco aqui, né? Ele empinou a carroça e está ali, inclusive, abaixo da média móvel de 10, que é a que a gente usa ali como parâmetro do OBV. Então, pode sim continuar esse movimento, e o preço ele pode buscar essa região ali dos 108.009, que é esse nosso próximo alvo projetado aqui. Eu, inclusive, falei ali mais cedo no Morning Call, e os 105.002. Então, a gente tem ali 2 próximos alvos como suporte. E, obviamente, ninguém quer isso. A gente não quer, a gente está nesse barco, a gente quer que o nosso Brasil cresça, que as nossas empresas, né, se valorizem, que o nosso índice Bovespa esteja ali acima, inclusive, dos 120 mil pontos. Mas querer não é poder, então a gente fica aqui com a nossa análise técnica. Não é feitiçaria, é análise técnica. Quem dera se a gente tivesse aí esse poder de prever, né, Débora? Exatamente. Carol, deixa eu já começar a trazer, porque o pessoal já está enchendo aqui a listinha no nosso chat de pedidos, começando pelo Helder, que está pedindo para a gente dar uma olhada em Petri 3, petróleo. Bom, a gente teve uma queda da commodity hoje, né, o petróleo Brent e WTI, né, viu em queda boa parte do dia, agora no fechamento, permanecendo aí com o barril do Brent a $84,21, queda de mais de 1%. O que você tem aí para Petri 3? Esse é o pedido, inclusive, aqui do Helder. Tá. No gráfico do ativo, a gente tem ali um período, ele é extremamente pequeno ainda, eu posso falar ali de 1 ou 2 semanas no máximo, que ele está num período ali que a gente chama de lateralização ou de consolidação. Se eu for colocar aqui um retângulo, eu consigo enxergar isso aqui no gráfico diário. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para vocês visualizarem melhor aí o que eu estou falando. E o que acontece? O preço ele está ali em cima das 2 médias, tanto da de 200 quanto da de 21, e longe um pouquinho da de 72. É chato operar um ativo que ele está nesse momento ali de lateralização. O mercado lateral é o mercado mais chato do mundo. Por quê?
Porque se você é trader e aí você compra, você toma stop, você vende, você toma stop, né? Basicamente é isso. Então, o que a gente tem aqui de indicação, né, digamos assim, para Petro 3? Aqui, se ele continuar, porque assim, apesar do dia de hoje, o candle tá negativo ali 2,82%, tá ali em 26,91. O que acontece? Apesar dessa queda de hoje, eu tenho um OBV que ele ainda está me mostrando ali acima da média móvel de 10 períodos. Ele não tem ainda uma tendência muito definida ali para me dizer que o volume está muito para baixo. O IFR também está em 46, eu não tenho zona de sobrevenda ainda. E o que pode a gente esperar acontecer? A gente pode aguardar se ele vai voltar aqui nesse fundo dos 25,83 e voltar a subir, né? Fazendo aí um pivôzinho, ou se a gente vai ver ele de fato rompendo com essa região aqui dos 25 e caindo, né? E caindo. O que a gente precisa aguardar é justamente isso. Essa região aqui de teste, nos 25,83, se ele vem aqui para baixo ou se ele vai fazer o repique e voltar a subir, como ele já fez anteriormente. Então, eu já tenho aqui no gráfico esse mesmo movimento. E ele pode buscar, inclusive, a região das máximas ali em 33 e depois em 37, tá? Mas, de fato, como eu falei, é um momento ruim para você pensar numa operação justamente por conta dessa lateralização que a gente consegue enxergar aqui no gráfico diário do ativo, tá? Então, a ideia é o quê? Esperar. Se ele vai voltar e buscar esse fundo e romper com esse fundo, aí você pode pensar na operação de venda, ou se ele vai de fato fazer um fundo mais alto, né, um fundo mais alto do que o anterior e voltar a fazer ali um pivôzinho de alta depois desse momento de lateralização, de consolidação. BDR da Berkshire é BERK34. Quem está pedindo aqui, deixa eu até dar uma olhada. O Regis Andrade que está pedindo para a gente dar uma olhada nesse BDR, Carol. Berkshire Hathaway. Isso. É a empresa do velhinho de Omaha, né? Quem não gosta de Warren Buffett? Vamos lá, olha só. O ativo... deixa eu tirar essa canetinha aqui. O ativo, ele tá numa tendência de alta aqui, no médio prazo, que a gente consegue visualizar essa tendência, né, definida aqui no gráfico. Aqui ela veio, buscou aqui essa região dos 69 e depois voltou a subir. A gente tem desde setembro de 2022 esse ativo aqui fazendo, desenhando, né, essa linha de tendência de alta. O que a gente tem aqui agora? Um movimento de correção. Por quê? Porque ele voltou ali bem próximo das máximas de novembro de 2022, ele voltou próximo ali a 86,69, não chegou a encostar nessa all-time high ali dos 86,69, não rompeu também, mas chegou muito próximo, e aí agora nesse momento ele está fazendo esse movimento de correção. O que a gente pode acompanhar aqui nesse gráfico de Berkshire, que é uma BDR? A gente pode acompanhar essa região aqui, ó, de teste, tá? Suporte nos 77,67. Se ele voltar aqui e segurar nessa região, ele pode voltar e fazer esse pivôzinho aqui, conforme eu expliquei para vocês no ativo anterior. Então, ele volta aqui, aqui, ó. Gente, cadê minha caneta? Minha caneta tá sumindo. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver de marcador para ver se vai. Agora vai, ó. Ele faz esse pivô aqui de alta, se ele não romper com esse fundo aqui. O que me indica? Que ele pode vir buscar a média de 200 períodos. O preço pode voltar aqui nela. Ela tá ali em 76,83, tá? Então, a gente precisa esperar. Hoje foi um pregão menor, né, de menor liquidez e volatilidade, porque a gente viu o mercado fechado, né, mercado norte-americano fechado. A gente tem aí essa expectativa desse fundo aqui, 77,67. Essa aqui é a região de teste.
Perfeito. Próximo pedido é do Billy, ele que está pedindo Magalu. Aliás, um bom dia para pedir Magazine Luiza, diante dessa reação que a gente tem aqui do mercado. Na ponta negativa ali, a Amer 3 parando nessa queda, né? Repetindo também o que a gente já vem assistindo nos últimos dias. Mas dividindo bem o setor de varejo, a gente tem as grandes varejistas em alta, talvez aí um reposicionamento, né, de fundos, realmente uma realocação diante desse cenário efeito Amer 3, mas no gráfico você acha que tem espaço para poder continuar nessa tendência de alta de Magazine Luiza, por exemplo, ou Carol? Nós temos espaço no gráfico, a gente tem inclusive uma região importante ali nos 4,20, deixa eu ver. 4,20, a gente tem uma região importante ali de resistência. Temos também na região dos 5,2, tá? 5,2. O que acontece, Débora? A gente sabe que um ativo, ele não sobe para sempre. Ele pode cair para sempre, mas subir para sempre, ele não sobe. Ele vai dar aquela respirada, como a gente diz, né? Então, pode ser que esse movimento não seja de uma vez só, de uma pernada só, tá? Ele já está ali acima da média de 72 e já buscou a média móvel de 200 períodos. O bom sinal que eu vejo nesse ativo é justamente o OBV aqui para cima, tá? Ele está acima da média de 10 períodos e o IFR, ele está me indicando um sinal que pode ser um alerta, tá? No 73, ele já está numa região de sobrecompra. O que significa isso? E se vocês olharem aqui no meu gráfico, tem um livro visual, ali na região dos 4,2, eu tenho muitas intenções, eu tenho muitas ordens de venda penduradas. Pode ser que essa galera que, por exemplo, fez um trade aqui de compra, né, e subiu aqui com 55% ali de rentabilidade, já está procurando ali um meio, né, um mecanismo de realizar um lucro. Então, pode ser que, por conta desse movimento que pode acontecer nessa região, o preço volta e cai um pouquinho. Isso é movimento natural de mercado, né? E a gente sabe que quando a gente tem ali uma região importante de resistência combinada com ordens de venda, isso pode trazer o preço um pouquinho mais para baixo, tá bom? Mas tá ali mostrando pra gente que o preço está retomando, né? Pode ser sim uma reversão de tendência, porque Magalu sofreu bastante, veio numa tendência de baixa. Inclusive, hoje pela manhã, eu falando sobre Americanas, teve muita gente que me mandou mensagem, eu fiquei super preocupada. Eu falei assim, olha, galera, vamos estudar um pouquinho, vamos ter calma, porque não é bem assim. Carol, é hora de comprar Americanas? Calma, se tivesse comprado, por exemplo, ali nos R$3, olha o que tinha acontecido. Ela caiu mais, ela caiu para 1,95 ali. Então, realmente, se você tem vários papéis, você tem ali uma composição de mais de 90 papéis do Ibovespa com outras empresas que estão líquidas, com empresas que não têm ali muitos embrólios, digamos assim, como é o caso de Americanas hoje, atualmente, por que você vai operar papéis que têm problemas, né? Então, eu não vejo muito sentido nisso. Então, fiquem de olho nisso aí. O gráfico está dizendo pra gente ali que é para ter cuidado. É isso. Continuando, pedidos aqui. Prio, o Gilson Moraes está pedindo Prio 3. Prio 3. Vamos lá. Esse é um ativo muito bonito. Eu operei bastante ano passado. Deu muitas felicidades, muitas alegrias, inclusive, Prio 3. Prio chegou numa região ali, Débora, de alta, né? De máxima, quer dizer. De máxima ali, na região dos 39,80. O que a gente pode fazer? Esperar a correção, né, que geralmente tem, para entrar no papel, porque ali ele está na máxima. Qual é a garantia que eu tenho de que ele vai buscar ali a região dos 46,38? Zero garantia. Qual é a garantia que eu tenho que ele vai cair de volta ali para a região dos 28? Zero garantias. Renda variável. Mas o que o gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo que eu tenho um IFR, que é a força da tendência ali em 64, ela diminuiu um pouquinho do que estava na semana passada. Eu tenho um OBV que ele está acima, mas nem tanto,
da média de 10, então eu não tenho ali muita segurança nessa questão do volume, e também chegamos nas máximas ali dos 39,80. E como eu falei para vocês, segue o mesmo racional de Magalu, porque, olha aqui, no livro visual, é claro que agora já entrou em leilão, mas antes, mais cedo, porque eu estava olhando o papel, tem muita ordem ali nos 39, ordem de venda, tá? Ordem de venda, justamente para aquela galera que vai realizar lucro no papel. Então, para quem quer entrar em Prio 3, né, na compra, eu acredito que é interessante esperar esse respiro que ele pode vir fazer aqui na região dos 37, 36, ele pode buscar aqui os 35, se ele vier fazer o mesmo fundo aqui que ele fez anteriormente, e depois voltar a subir, tá bom? As análises aqui hoje comigo. E, gente, para quem não conhece a Carol, o @Mulher na Bolsa, que inclusive lá no Instagram já busca ela, já procura ela lá, né? Já segue essa querida, que é a Carol. Ela também tem o canal e tem um podcast, inclusive, Sofá Financeiro. E a entrevistada desse Sofá Financeiro hoje, adivinha quem é, gente? Eu mesma estou com ela nessa edição, abrindo essa temporada de 2023. Então, antes de tudo, novamente, mais uma vez, Carol, muito obrigada por ter me convidado para poder fazer essa temporada, abrir essa temporada, né, do podcast Sofá Financeiro. Foi maravilhoso o nosso papo, tá super bacana. A gente fala um pouco mais, né, sobre carreiras, desafios, um pouco sobre a vida pessoal também, desafios de estar nesse mercado financeiro, perrengues, inclusive. Então, tá muito legal, tá muito bacana. Para quem aí gosta de ouvir nas plataformas de áudio, já está disponível lá no Spotify, eu compartilhei lá no meu Instagram e agorinha eu acabei de compartilhar também o link para ir assistir lá no canal da Carol, Mulher na Bolsa. Já vai lá, se inscreve, assiste, 19h45, não é isso, Carol? Às 19h45 a gente estreia lá no YouTube. Eu sei que tem uma galera que gosta de acompanhar os bastidores, gosta de assistir realmente, né? E tem outra que é super fã de só ouvir, só de colocar ali o foninho e ouvir o áudio do podcast. Então foi muito especial, galera, foi um papo muito gostoso. Muito obrigada, Débora, pela sua disponibilidade aí de tempo de conversar com a gente lá no canal também. Obrigada a você, minha querida, sempre. Estarei sempre à vontade para estar nesse sofá, tá? Muito obrigada pela participação aqui hoje. Conto com você sempre aqui. Até segunda que vem. Até segunda que vem. Beijo. Beijo, tchau, tchau. E é isso aí, gente. A gente vai encerrando aqui mais um dia. Pregão chegando no finalzinho, fechando agora. E foi a B3 que ficou ali na liderança das perdas, mais de 38% de queda para o papel. O Ibovespa no terceiro dia consecutivo, né, de queda, 1,67%, fechando nos 109.061 pontos. Na alta, papéis de Via e Magazine Luiza. No dólar futuro, alta de mais de 1%, moeda americana ficando nos 5,16. Assim a gente vai encerrando o pregão dessa segunda-feira. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, eu estou aqui ao vivo, de volta aí com a abertura do mercado para todos vocês. E a partir das 4 horas da tarde, fechamento do mercado aqui no Top News. Então, forte abraço para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. PMC News. Informação que gera valor.